Estou aqui de volta. Pronto. Que bom, rapaz. Pronto, voltamos, Marise. Pronto, Voltamos. Houve voltamos. algum probleminha na nossa conexão, mas você sabe, né? Existem coisas que não estão no nosso controle e voltamos. O que importa é que voltamos. Exatamente. Vamos. Então, como nós estávamos falando, né? É, Uhum. a questão do autoconhecimento. Então, quando você diz para alguém procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, fazer uma análise, aí a pessoa diz, mas eu não sou maluco. Ora, psicanálise, psicologia, né, é uma coisa muito boa para se usar com maluco, não acha não? É justamente uma forma da gente se cuidar para não ficar maluco dentro desse mundo que está aí, né? Onde pessoas desequilibradas dizem o que querem, fazem o que querem. Então, É, cabe a nós, principalmente de nós que já temos o conhecimento espírita e sabemos o valor que tem esse aprendizado para o espírito, procurarmos nosso autoconhecimento. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu me conheço. Quando não diz assim, eu lhe conheço muito bem. Olha, se a gente bem soubesse, a gente não abria a boca para dizer isso. Porque, olha, quanto para se falta, conhecer né? muito bem, 30 anos de análise, 5 vezes por semana, ainda é pouco. Porque a gente pode O nosso fazer. terreno é tão o nosso terreno é tão amplo, o nosso mar é tão profundo, não é? Pois é, eu digo para os meus alunos, olha, eu já estou na lista de espera para ser atendida por Freud quando eu chegar do lado de lá. É muita presunção minha, mas eu vou tentar, pela minha paixão pelo mestre, né? Então, Aham. falando né, é importante. Você veja, às vezes as pessoas fazem assim, eu sou especialista em depressão e sexologia, as áreas que todo mundo corre, né? Na parte de psicanálise e de psicologia. Aí as pessoas, eu tive depressão. Aí tomei um remédio e fiquei boa. Ou então eu tive depressão, mas aí fiz uma viagem, né? E fiquei bom. Ou seja, você estava com uma febre muito alta e tomou aqueles remedinhos para febre, AAS, dipirona, né? E o que é que aconteceu? A febre baixou. Mas Isso, febre é sinal de doença, de infecção. Você baixou a entendi. febre, mas o que está te matando está lá dentro. Então é preciso Entendi. ir buscar, né, esse corpo estranho que está lá dentro e fazendo sofrer. Por quê? Porque a doutrina Entendi. espírita é a doutrina da esperança. Nós saímos da ideia daquele Deus, né? Que está muito mais para gerente de banco, cobrador, que se você não pagar cartão de crédito, vem com juros de correção monetária. Obrigada, Aurilúcia. Vem com juros, com correção monetária, né? E a gente fica ali com medo daquele Deus mosaico, que possivelmente sofria, com todo respeito às outras religiões, de transtorno bipolar, porque se irritava com qualquer coisa, botava fogo no mundo, né? E muito mais do que a gente, né? Muito mais do que a criatura, né? E vingativo. Se não É, fizer, eu quero, bota fogo na sua cidade. Aí as pessoas perguntam, os espíritas muitas vezes dizem assim, essa pandemia só pode ser castigo de Deus. Eu digo, eu não conheço esse Deus. Nunca conheci. Porque o Deus que eu conheço é outro. É um Deus, sabe, que tudo aceita, tudo suporta. Como Paulo diz, o amor tudo aceita, tudo suporta. Paulo, o apóstolo dos gentios. O que não diríamos se tivéssemos a oportunidade de chegarmos perto da causa primária de todas as coisas, da criatura isso. perfeita sem ter sido criada. Então, quando É, olhamos a bondade de Jesus, o amor de Jesus, nos encantamos com aquele amor que era só compreensão, era só doação, não era julgamento, a ponto de Pedro vir reclamar com ele. Ora, estão falando de você porque você anda com prostitutas, você anda com cobrador de tributos, o imposto de renda daquela época já era duro, né? Então vejam, Jesus Cristo andava com todas as pessoas.
né? E não pregava esse Deus vingativo, né? Dono de cartão de crédito. É aquela ideia de uma coisa. Você tem dois filhos, aí um faz uma coisa e o outro faz outra. Fazem coisas, desobedeceram a você, não lhe cuidaram, não lhe respeitaram, ou pelo menos lhe desobedeceram. Qual dos dois você mandaria para dentro de um vulcão em chamas? Qual dos dois? Qual dos dois você mandaria para uma cadeia? Qual dos dois você atiraria de um despenhadeiro? Nenhum, são meus filhos. Eu tentaria corrigi-los. Né? Meu Quem viu aquele filho. filme A Cabana, tem uma passagem muito bonita que mostra isso, né? Quando ele diz, não, mas são meus filhos, mas aquele me desobedeceu, aquele mentiu para você, aquele, né, nem fala com você. Ele disse, então escolha um. Aí disse, mas eu prefiro ir no lugar deles. Este é Deus. Este é Jesus Cristo, né? Que veio para nós. Às vezes que veio para o mundo para nos salvar. Não. Ele não veio se salvar, veio para salvar ninguém, não. Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele nos diz que Deus te criou sem ti, mas não te poderá salvar sem ti. Isso. Deus está nos instalando para que nós modifiquemos. E nós nos enganamos o tempo inteiro. Nós nos achamos ótimos. Quem é malicioso é o outro. Quem é fofoqueiro é o outro. Não é. Veja como nós ainda estamos distantes desse autoconhecimento. Então, se você, o pessoal está dizendo, eu não mandaria nenhum dos meus filhos, né? Então, como é que Deus iria mandar? Não é? Então, nós, na nossa pequenez, nós, na nossa pequenez, não enviaríamos, imagine a perfeição, não é? Pois é, falta-me sentido. Está lá, né, no Livro dos Espíritos, como é que nós podemos nomear, falar sobre Deus? Falta-me sentido, você pode nomear algumas das qualidades dele. Né? Esse amor imenso, né, que nos atrai, que está sempre conosco, que nunca nos deixa. As nossas qualidades como parâmetro. E isso que é ruim. Não é? A gente coloca as nossas qualidades como as nossas qualidades de vícios e dificuldades como parâmetro para Deus. Aí pioramos a situação. Ainda somos parecidos com aquela ideia de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Somos não. Não somos a imagem e semelhança de Deus. Falta-nos sentido para compreender. Ainda estamos buscando esse Deus que castiga, esse Deus que está sempre me olhando, né? O Deus de Moisés, não o Deus de Jesus. Isso. Seja bem-vindo, Cássio, de Copacabana. Então, é esse Deus que nos incendeia, que nos alegra, que nos dá vida, né? Para que possamos ser alegria e esperança. Porque sem alegria e sem esperança no mundo, não tem significado. Essa sua visão é que você está nos trazendo, que você está nos mostrando, que é a visão do Espiritismo. Ela nos dá uma tranquilidade, ela nos dá uma emoção, uma comoção, né, de sabermos que nós, né, nós não somos criados para termos apenas, para termos dor, para termos fim. A nossa criação é algo muito maior. Né? Nós somos criados, o nosso objetivo é muito maior. Sim, o mestre diz, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Não é? Isso. Então, nós ainda estamos, e aí trazemos os atos, nós que viemos, tem muito espírita aqui que veio das grandes religiões, né? Veio também, especialmente da Igreja Católica, os que estão encarnados aqui no Brasil, né? E que ainda tem esta ideia de inferno e céu,
de ser isso ou ser aquilo. Se eu for isso, eu vou para o inferno. Se eu for aquilo, eu vou para o céu. Né? E vou para o céu fazer o quê? Tocar harpa? Vai ser a maior orquestra sinfônica do universo, né? E a gente vai ficar Eu lá nem sei só tocar. tocando. Eu adoro E orquestra eu nem sinfônica, sei tocar. mas E eu nem sei. aí, essas pessoas têm na mente, né, o Jesus crucificado. E eu costumo muito brincar quando eu tenho essas conversas, né, porque eu não sou palestrante, eu sou conversadora da doutrina Aham. espírita. Né? As pessoas têm essa ideia, eu costumo dizer assim, olha, gente, qual é o objetivo da doutrina espírita? O objeto de estudo da doutrina, da ciência espírita, que me interessa muito a ciência espírita. Né? E foi por ela que eu entrei na doutrina. Aí as pessoas dizem, é o espírito. Eu digo, não. É exatamente a missão do Cristo. A missão do Cristo foi trazer o evangelho também. Mas outros espíritos falaram sobre amar ao próximo, sobre bondade, sobre caridade. Mas qual foi o diferencial de Jesus? A grande tarefa de Jesus foi demonstrar que o espírito, o princípio inteligente, sobrevive à deteriorização e à morte do ser biológico. E a mente do espírito permanece viva. E que essa mente simplesmente se veste com outras roupas. Agora eu estou vestida com essa roupa. Mais tarde, se eu precisar ir dormir, eu vou botar o meu pijama. Amanhã de manhã, se eu for sair, não vou fazer essa bobagem, claro, é só um exemplo, né? Eu vou botar outra roupa. Então, a grande mensagem de Jesus foi, além do Evangelho, foi além de esclarecer o Evangelho, como ele mesmo diz, né? Que não estava pronto, que o Consolador prometido iria trazer tudo de volta, né? E iria explicar mais o que ainda estava revelado, foi demonstrar, foi aquela caminhada, né? Na estrada de Emaús, foi aquele aparecimento que ele fez aos seus apóstolos, se mostrando vivo. E por que ele pôde fazer isso? Porque ele trazia dentro dele um conhecimento, a autobondade, o auto-amor. Porque se nós não tivermos o auto-amor, como é que eu posso amar você se eu não conheço, se eu não me amar? Uhum. Eu preciso refletir sobre isso. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja, olha, o ao próximo como a si mesmo. É tão importante refletir sobre isso. Como se eu dissesse, veja, Robson, você tem que comprar para o seu irmão uma camisa igual a que você comprou para você. Aí você diz, então tá fácil, essa camisa que eu estou usando eu sei onde comprei e vou buscar. O que a doutrina nos convida é para isso. Para eu saber quem eu sou. Para eu me tratar bem. Para eu me cuidar, me amar. E com este amor, repleto de amor, você simplesmente chegar perto do outro e dizer para ele aquilo que Cristo dizia. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Mas o que é que nós aprendemos das outras religiões? Que somos degradados filhos de Eva. E eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Meu pai era ateu, graças a Deus, mas por ter vindo de uma família presbiteriana, ele conhecia a Bíblia como ninguém. E me ensinou a ler a Bíblia. Né? E na época do golpe de 64, né, eu fui convidada a sair da minha escola, que era do Movimento de Cultura Popular, né, por sua vez fechado, né, pelas botas dos militares, e fui estudar num colégio de freiras. E quando eu cheguei lá, eu era diferente, porque eu não acreditava no diabo, eu não acreditava no inferno, então era aquela ovelha de bolinhas, sabe? Meio estranha. Sim. E um dia eu cheguei em casa, eu falei para o meu pai, olha, meu pai, a freira da aula de religião disse que nós somos degradados, filhos de Eva. E eu queria ser degradada. Ele olhou para mim e disse, minha filha, degradada é uma coisa tão ruim. E você é uma coisa tão boa na minha vida. Você não vai ser degradada. Isso não pode ser verdade.
Bom, depois de umas 3 ou 4 introduções dessas, elas tentando me doutrinar e eu tentando doutriná-las, eu fui convidada a sair do colégio, né? Porque eu era filha de comunista e ainda tinha essas ideias absurdas de que o diabo não existia e eu não me deixaria dobrar por ele, né? Então, nós aprendemos justamente isso, que somos pessoas de quinta categoria, que não somos luzes de fundo, quando, na verdade, cada um de nós tem o DNA de Deus. Já observou isso, Robson? Que nós temos o DNA de Deus. Sabe onde? Muito. Aonde? Faça uma gentileza. Levante sua mão direita. Por favor. Levantei. Pronto. Levantei. Agora pegue o seu polegar. Não é para aceitar Jesus, você já aceitou. Pegue seu polegar. Certo. Essa marquinha que tem aqui. Aqui, ó, no polegar, na pontinha do polegar. Certo. Ninguém tem. Ele fez essa para você. A minha digital. Único, especial. Ninguém tem um igualzinho a esse. Então veja quanta alegria. Nós não somos os degradados filhos de Eva. Nós somos. O DNA de Deus vive em nossas mãos. Nós temos a marca de Deus, nós temos a marca do Cristo. O grande Francisco de Assis, né, dizia, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. O mestre veio quando nem precisava encarnar para nos dizer isso, que somos seres especiais, que somos a inspiração mais bela de Jesus. Daí a gente pode dizer assim, espera aí, como é que somos a inspiração mais bela de Jesus? E de repente, a humanidade que deu, Irmã Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Adolf Hitler. Como é que pode isto? Mas aí é que está. Ele nos deu a condição de escolhermos. E isso ele respeita. Nós somos condenados à perfeição. Você pode demorar para chegar lá, mas você chega. E essa é a nossa alegria. Sabermos que estamos condenados à perfeição. E não ao inferno, e não ao céu. Mas que possamos... Destinados à perfeição. Eu prefiro condenados, porque destinado é uma coisa que você até pode escapar, né? E condenado não, você vai entendi. Você está com a tornozeleira eletrônica de Deus. É uma coisa que inexorável. Eu vou para a perfeição. Olha, pode espernear. Aquele pai que diz para o filho assim, olha, meu filho, você pode espernear, pode se agarrar na pilastra, certo? O papai vai botar você no braço e vai lhe levar, certo? Pronto. Você a velocidade é você quem diz, é você quem escolhe. É você, exatamente. Exatamente, né? Então, através do autoconhecimento, né, as pessoas acham normal ter depressão, mas eu tenho depressão há não sei quantos anos. Eu digo, sim, está guardando para quê? Para servir para botar no museu, para passar no teste do carbono 14? Não, gente. Precisa ser tratado. Se a tua vida não está boa, procura um psicanalista, procura um psicólogo. Aí vem a segunda coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, as faculdades têm psicólogos a preços que a gente chama de clínicas sociais. O nosso próprio IPR também, nós temos consultórios de clínica social. As pessoas não precisam tratar a sua alma. Porque quando a gente chegar do lado de lá, já pensou, a gente chegar lá irritado, com mau humor, porque mau humor é doença, né? Todo mundo sabe isso. Hoje é considerado doença, distimia. Está entre as distimias, as doenças dos transtornos de humor, que precisam ser tratados. Mas as pessoas se acostumam com a ideia de ficarem doentes. E aí entra Freud, né? Dizendo, mas por trás dessa doença tem um lucro. Muitas vezes tem pessoas que gostam de ficar doentes.
Porque ela é para chamar a atenção. É para chamar a atenção. E quando uma pessoa está precisando chamar a atenção? Quando ela está precisando de atenção. Por isso, quando eu fui diretora de casa espírita, eu colocava sempre alguém para receber as pessoas que chegavam. Eu conversava com elas. Eu fazia uma vez por mês uma reunião que eu chamava de encontro de amigos, encontro de irmãos. Quando planejavam um almoço, cada um levava um prato e íamos conversar. Não sobre os trabalhos do centro, mas como está a sua vida. Porque às vezes aquele irmão que está ali no centro, que a gente vê só de 7 às 9, né? Naquela correria dos centros, das tarefas do centro, ele muitas vezes está escondendo uma depressão, ele está escondendo até uma separação, ele está escondendo problemas sérios, ele não está tendo apoio. Entendi. Ô Marise, deixa eu fazer uma pergunta a você. E como usar esses conhecimentos? E como usar esses conhecimentos em tempo de distanciamento social? Porque a gente, nesse momento, assim, nessas reuniões, a gente está fazendo ali e está juntando, está todo mundo junto, todo mundo congregado. Mas como é que a gente pode fazer isso? Utilizar esse conhecimento nesses tempos de distanciamento, em que eu não posso chegar perto do meu irmão? Veja, exatamente como eu comecei essa conversa. Procurar outras nomeações, outros papéis. O que é que você sabe fazer quando você está dentro de casa? Quando você não é o chefe, quando você não é a enfermeira, a médica, a advogada, você vai fazer o quê? Entendi. O que é que você faz quando não está fazendo? Essa é a grande pergunta. Desenvolve um modo. Né? Procure, hoje em dia você entra nas redes sociais, quero aprender crochê, tem. Quero aprender a fazer origami, tem. É preciso domar a ansiedade. Porque o isolamento, ele multiplica os transtornos. Ele multiplica a agressividade. Ele multiplica... Você não imagina a quantidade de pessoas que estão entrando em surto. E não são psicóticos, não. São pessoas que surtaram, que botaram para gritar dentro de casa. Porque um paciente meu ligou para mim e disse, Marisa, eu não estou aguentando ficar dentro de casa. Como é uma pessoa de posses, o que ele disse, que ele fez? Ele alugou um apartamento na frente da casa dele e botou um escritório lá. Veja que dificuldade. Entendi. Porque nós não estamos lidando com a nossa realidade. Nós entramos num grande conto do vigário. E qual é o ponto do vigário? Que a coisa mais importante do mundo é o trabalho. Por quê? Porque o capital precisa que nós acreditemos nisso. Nós passamos a vida inteira acreditando que o patrão era o ponto mais importante, que dava empregos. Não. O patrão não dá emprego. O ponto mais importante do trabalho é o trabalhador. Porque se não tivermos uns aos outros, aí, por que é que estão tentando convencer as pessoas a saírem de casa? Ah, porque o comércio tem que funcionar. Ah, porque a loja de automóveis tem que funcionar. Ah, porque a loja não sei de que tem que funcionar. O shopping center está com não sei quantas lojas fechadas. Gente da vida. Então, estamos começando a discutir a coisa mais importante que move o país, sabe quem é? Você. Você que trabalha, você que estuda. Então, esta importância, muitas vezes, nós não trazemos para dentro de casa. Aí a gente vê isso, às vezes, nos casais. Né? O esposo, a esposa chega em casa cansado, né? Depois de tantas horas de trabalho, né? E aí é tratado com indiferença. Ou então, a minha avó, ela tem uma coisa muito sábia. Ela dizia, olha, nunca trate o seu marido de tu. Sabe por quê? Porque tu, a gente usa para dizer desaforo. Quando a gente usa o você, não fica mais suave. Então, quando você começa a chamar o seu marido, tu ou sua esposa, tá vendo o que é que tu queres?
né? Ou então, olha, meu filho, o que é que você quer? Eu não precisa nem ser muito doce. Mas pergunta, o que é que você quer? Olha, o próprio você já dá uma pausa na palavra. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de afetos. Nós precisamos de respeito ao outro. E não isto que foi criado nesses últimos quase 2 anos que nós vimos sofrendo. Onde havia issos e aquilos. Onde havia a elite, que eu não sei de onde saiu esta palavra tão maldita, né? E os outros. Somos todos filhos do mesmo Deus. O grande valor é a vida. Nós estamos aqui em várias missões. Então, o que estamos fazendo da nossa vida? Perdemos horas na frente da televisão, assistindo o quê? Quantas desgraças aconteceram hoje? Claro que você tem que se informar, tem. Então, assiste o Jornal da Noite, ou assiste o Jornal da Manhã, mas não passa o dia inteiro na frente de uma TV. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Assistir um filme com a família, ler um livro, desenvolver um hobby. Eu creio que isso que você está nos indicando, ela poderia ser um pouquinho da resposta para uma pergunta que Roberto Efraim nos fez. Roberto, ele perguntou, Mari, como manter o equilíbrio mental nesse período de reclusão? Né? A gente está aqui recluso, eu estou na minha casa, você está na sua, a gente não pode se acessar. E como é que a gente faz para a gente manter esse equilíbrio? Eu não estou vendo mais as perguntas surgindo. Não sei se é porque pararam ou é porque alguma coisa aqui no meu aparelho. Veja só, Hudson. Como? Primeiro, vamos diferenciar esta palavra reclusão. Nós não estamos em reclusão, nós estamos no nosso lar. As pessoas Entendi. A linguagem é muito importante. É por isso que a gente cura pela linguagem. A gente cura pela palavra. Quando a gente fala em reclusão, a primeira coisa que a pessoa lembra o que é penitenciária de segurança máxima. Prisão. Não é? Isso. Prisão. Nós não estamos em reclusão. Nós estamos em nosso lar. Se o seu lar, nesse momento, não está bom, tem alguma coisa errada. Procura ver o que é. Procura ver como estão as relações. Você vê como mudou a linguagem das pessoas. No começo da pandemia, quando começaram os primeiros isolamentos, eu não gosto nem da palavra reclusão, né? Eu fui isolada mais cedo do que todo mundo, né? Porque eu tenho a minha oncologista, eu tive câncer, quem não me conhece, estou dizendo, e ainda estou em tratamento, né? E quando começou a história, ela já me isolou, meu generalzinho que eu adoro, né? E estou em casa, minha filha mora na esquina, eu não vejo as minhas filhas há um mês. Né? Mas eu não estou em reclusão. Eu estou criando, eu estou dando aula aos meus alunos através das várias plataformas. Eu estou encontrando amigos. Eu estou tendo aniversário, onde eu tive uma festa de aniversário maravilhosa. Né? Então, a gente precisa criar. E se você tem outras pessoas dentro de casa, é a hora de conversar. Por que é que não está sendo agradável para mim estar com os meus? Com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu companheiro ou minha companheira? Porque tem algo errado nessa relação. E é esse algo errado que é preciso levar para uma terapia, se vocês não conseguirem superar. Mas as pessoas, às vezes, procuram, por exemplo, a terapia de casal quando não tem mais o que se ver. É aquela história, quando aquilo ali já virou cadáver. Então não adianta mais botar para respirar. Não adianta mais aplicar remédio. É a hora de começarmos a perceber o valor do outro. Aquela companheira que reclama o dia todo, será que ela tem razão? Ou aquele companheiro que reclama, se ele não tiver razão, possivelmente é um transtorno de humor, precisa de tratamento. Se ele tem razão, precisa de atenção. Aquela criança, as pessoas dizem assim, mas criança, veja, eu vejo alguns memes, né, nessas redes sociais. Ai, meu Deus, quando é que os professores voltam, né? Como é barato, eu estou descobrindo como é barato o pagamento da escola, por exemplo. Meu Deus, se você não tiver a alegria de ficar com seus filhos dentro de casa, tem alguma coisa errada.
Ah, mas Entendi. criança dá trabalho. Dá. Coisa ruim dá trabalho, quanto mais coisa boa. Realmente. Está precisando de É. atenção, dá atenção. Desenvolve joguinhos, desenvolve brincadeiras. Eu adoro brincar com criança, adoro. Eu sou apaixonada por criança pequena. Eu tenho algumas netas que me adotaram como avô. Porque, Uhum. por enquanto, eu ainda sou avó só de um netinho que já está com 17 anos. Mas eu tenho umas netinhas de 5 anos que me adotaram. E às vezes eu digo, mas você conversa horas seguidas, por exemplo, com Larinha, né? Ou então com Rafael, com Rafinha. Converso horas, brinco com elas, o que eu aprendo com elas. Porque isso é educar, isso é amar. É você escutar uma história 500 vezes, se preciso for, mas a criança está exercitando a fantasia. Só que é o que acontece hoje. Se entrega um celular à criança, quando não bota na frente da televisão, e deixa a criança lá jogada. Como é que fica a mente dela? Entendi. Entendi. Aí, quando você está no seu lar, de frente para a sua realidade sociocultural, porque agora não tem mais nada interferindo. Você não pode mais usar aquela palavra mágica, eu estou tão sem tempo. Olha, eu estou trabalhando, as pessoas têm orgulho, estou trabalhando tanto que não estou tendo tempo para mim. Isso é suicídio. Eu já fiz isso, eu estou falando por minha própria experiência. Houve uma época que eu, veja só, o que é que eu fazia? Eu dava aula numa faculdade, fazia um mestrado em antropologia, tinha 2 consultórios, ainda era consultora do Instituto do Homem na minha área de especialização em sexologia. O que é que eu ganhei com isso? Um câncer. Olha que presente maravilhoso. E vou dizer mais uma coisa, e foi um presente maravilhoso, porque o que eu descobri com esta doença, você não imagina. Eu descobri coisas lindas, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu escolhi, por exemplo, fazer minha quimioterapia no IMIP, que foi onde eu estudei medicina. Não cheguei a concluir, não me formei médica porque a psicanálise me roubou da medicina. Então, gente humilde lá, que sentava para a gente conversar junto. O pessoal da oncologia do IMIP, que é maravilhoso, a parte de enfermagem, os médicos, né, a doutora Candice, que é um anjo. E eu descobri outra pessoa. Você extraiu, você extraiu algo de bom. Você, na verdade, não olhou o pântano, você viu o lírio que estava nascendo no pântano. Não é isso? Pois é, mas eu sempre fui essa pessoa que gosta de se reinventar, né? Eu Sei. sou assim, meio impaciente, sabe? Com essas coisas de ficar ali. Eu nunca tive muita paciência para chorar por mim. Eu choro muito pelos outros, né? E aí, nesse dia, eu me descobri. Eu disse, eu estava falando tanto para quê? Né? E com aquela gente humilde que vai ali, que muitas vezes ficava fazendo cotinhas de 50 centavos para comprar um lanchinho para o outro que não tinha. Como eu aprendi com esse povo. Eu estou acostumada com o meu paciente que chega e paga o valor da minha consulta, né? Mas aquelas pessoas ali estão sofrendo e precisavam do meu trabalho. Aí as minhas filhas diziam que eu não ia fazer quimioterapia, eu ia clinicar. Porque ficava aquela Uhum. rodinha, eu dizia que era terapia de grupo. Porque Entendi. é muito importante olhar para o outro, a gente aprende tanto. Então foi uma bênção ter um câncer. E eu estou curada, eu tenho certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou olhando aqui que a gente está chegando perto do final. Está chegando E perto. eu só tenho uma pergunta. A mesma coisa que aconteceu no seu telefone, aconteceu aqui no meu também. Eu não estou conseguindo ver o restante das perguntas das pessoas. Mas ficou uma aqui, que é de Mago Leão Basílio. Esse Mago Leão Basílio é Manuel. Manuel, ele está perguntando assim: o Marise, com toda essa estrutura que nos disponibiliza a doutrina espírita, como a gente pode direcionar sem agredir o outro que só percebe o distanciamento pela pandemia, mas esquece o provável lado positivo desse momento?
como é que a gente pode fazer? Porque existem pessoas que só estão vendo, né, o lado negativo, como você tá nos dizendo agora. Ah, é muito ruim ficar em casa, ah, eu não estou conseguindo fazer minhas coisas, a gente está vendo que as pessoas elas estão se degladiando dentro de casa. Então, como é que a gente pode fazer para levar para essas pessoas essa mensagem bonita, para que eles possam ver esse momento, essa oportunidade de renovação? Veja só, Freud tem uma frase que eu gosto muito, num trabalho póstumo dele, que é o Estranho. Ele diz que tudo aquilo que eu vejo como estranho, insuportável no outro, é porque dentro de mim me é familiar. Ou seja, o que eu vejo tanto no outro que me irrita? Um pedaço de mim que eu não conheço. Eu vejo o estrangeiro que sou eu ali dentro. Eu reclamo porque eu projeto no outro as minhas dificuldades. Né? Daí aquela história de você chegar, olhar para uma pessoa e dizer, fica com a cara daquela pessoa. Mas a pessoa nem abriu a boca, não deu nem boa tarde ainda. E você já, por quê? Porque os nossos inconscientes, eles se comunicam. E é essa comunicação que vai a energia. Por isso que às vezes nós ainda não nos abraçamos pessoalmente, só nos abraçamos nos afetos e na energia. Mas a gente já olhou e disse, eita, esse eu conheço. Nós já nos vimos, né? Mais do que se tivéssemos presentes, como tantas pessoas que estão nos seus lares agora e que são completos estranhos. É preciso descobrir que estranheza é essa que me provoca o outro. E isso a gente só consegue através da psicoterapia. Agora, emergencialmente, para quem está em casa com essas dificuldades de ficar sozinho, procure driblar a ansiedade. Existem aqueles vídeos, né, de relaxamento, até dentro de páginas espíritas. Né? Existem vídeos de yoga, o exercício físico, que é importante. Né? E, claro, o ponto mais importante, a oração. Eu digo que eu tenho um mau hábito. Entre tantos, né? Entre tantos, que eu tenho muitos, viu? Um dia você vai me conhecer e vai ficar decepcionado. Entre 15h30 e 1h30 é a hora do almoço da maioria das pessoas. É a hora que eu entro no meu quarto e me tranco. Aí eu vou fazer aquela minha oração, aquela viagem por dentro de mim. E depois agradecer de joelhos em espírito por tantos presentes que eu tenho, amigos maravilhosos que eu recebi nessa encarnação, filhos maravilhosos, né? E que estou ainda aberta, estou chegando mais, né? Amigos como vocês que estão chegando. E tantos outros que não me conhecem. Eu tenho pacientes que não me conhecem, porque moram em outros países. Né? E que a gente se reúne e se encontra do mesmo jeito. Então, a vida é a arte do encontro, como dizia o poeta. Vamos nos encontrar. Não vamos permitir que as nossas incapacidades, nossos defeitinhos, nossas niquinhas nos afastem dessa grande aventura que é conhecer o outro e conhecer a nós mesmos. Tá ok. Grande. Minha querida, você realmente, agora, nesse momento, você me elevou agora. Você não imagina o quanto você me elevou. Agradeço muito. Eu creio que as outras pessoas que estão compartilhando conosco também estão embevecidas nesse momento em que você nos traz aqui. Agradeço muito, estou muito ansioso por lhe conhecer pessoalmente. Eu só queria somente, antes de encerrar, né, eu não sei mais o que fazer para lhe agradecer. Eu acho que só depois, quando nós nos encontrarmos, realmente eu vou lhe agradecer, lhe dar aquele abraço que eu desejaria dar, que eu desejo dar agora. Agora, eu só desejo somente passar que nós temos programadas 2 lives,
né? Nós temos a primeira no sábado agora, dia 18/4, que vai ser com Alexandre Júnior, né? E com Paulo Henrique de Figueiredo, autor de Revolução Espírita e de Autonomia, dos dois livros, né? Revolução Espírita. E o tema vai ser da Revolução Espírita à Autonomia. E vai ser às 16 horas, não vai ser à noite, vai ser à tarde, né? E no dia 20/4, na segunda-feira, nós vamos ter outra live de Rayane Oliveira, que é do Ágora Espírita também, e Doni Portela, que é historiadora e advogada popular. Essa daqui vai ser à noite, às 20 horas, e o tema vai ser a violência doméstica em tempos de isolamento social. A gente vai ter essas duas lives que já estão programadas e esperamos que todos que nos acompanharam também, e mais outros, por favor, divulguem o nosso trabalho, né? E esperamos também, Marisa, que tenhamos outras oportunidades de estarmos com você. Agradeço muito, né? E um beijo para todos. Já que a gente não pode nos abraçar, que sintamos todos abraçados. Finalmente descobrimos que não tem nada mais caro do que um abraço, né? É isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E boa noite a você, Robson, que é uma excelente aquisição. Vou lhe declarar do meu imposto de renda, que não existe bem mais caro do que o marido. Eu também, sim. A recíproca é verdadeira. Obrigado. Um abraço. Um abraço.